Aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão assistir esse vídeo aqui que vai estar no YouTube. Eu tô aqui hoje com um convidado especial, um amigo que eu conheci aí na minha jornada de vida e que eu tenho muita gratidão por isso. Hoje eu vou conversar aqui com pai, empresário, piloto de corrida, já foi aí político também, né, Paulo? Isso. Paulo de Carli. Política ninguém né? Político você está por um tempo. É uma parte só da minha construção de vida. Eu costumo dizer que o que eu sou mesmo é só o Paulo. É só o Paulo, né? Isso mesmo. Eu trouxe o Paulo hoje aqui porque eu realizei com o Paulo um trabalho, acho que em 2021. Isso. Para 2022, não lembro bem. Logo no final da pandemia. Né, eu falei, cara, o Paulo tem que contar um pouco dessa história dele. E hoje a gente já começa aqui esse podcast contando um pouco, Paulo, daquilo que tu me contou lá em Boa Vista. Isso. Sobre a tua trajetória, sobre o teu começo. O Paulo que é filho do senador Paulo de Carli. Também Carlos Alberto, né? Tive a honra de conhecer o senador lá em Boa Vista, né? Isso. Deixa eu fazer uma introdução. A partir daquelas primeiros contatos que nós tivemos, e na ocasião eu estava mais com foco, tinha acabado a pandemia, estava retomando o ritmo, né, das coisas em si, as minhas viagens indo para a Guiana, desenvolvendo empreendimentos na Guiana, da mineração, do agronegócio, lá em Roraima. E achei interessante para a gente, como que nós vamos comunicar isso, trazer gente, inspirar pessoas, né, a despertar essa capacidade de empreendimento, de empreender, que eu acho isso muito importante, principalmente nos mais jovens. E nada melhor do que exemplos e vivência de pessoas que fazem empresa, fazem a livre iniciativa, fazem o empreendedor, né, o empreendedorismo no Brasil, principalmente em fronteiras de desenvolvimento, como é o caso de Roraima, do próprio estado do Amazonas. E achei que o instrumento de comunicação de internet seria assim, tá aí um canal, a gente se comunica com as pessoas, cria network, né, cria sinergia não só de comunicação, mas de ampliar os efeitos do empreendedorismo. Então aquela ideia, Bruno, foi fantástica. Eu falava um pouquinho da minha história, que você conhece já uma boa parte dela. Passado algum tempo, eu emergi de novo dentro do negócio, passo muito tempo na Guiana Inglesa, em locais de difícil comunicação ainda, porque especialmente nos negócios que eu tenho ligado, por exemplo, ao agro. O agro na fazenda, por exemplo, não tem internet, né? Então às vezes eu produzo alguma coisa, vídeos, fotos, conto um pouco do que está acontecendo no meu Instagram, como está se desenvolvendo a soja em Roraima, primeiro plantio de soja daquele país. E tento passar o que posso, mas sempre com alguns dias depois, não é uma coisa assim, uma comunicação direta, né, com as pessoas que querem me acompanhar. Então ainda tem esse problema da carência dos locais por onde eu ando. Na mineração, então, é pior ainda. Eu estou no meio de uma selva. Eu fiquei até curioso de ir lá. Inóspita, exatamente, no meio das onças mesmo, literalmente, com dificuldade de acesso, um local perto do Isso na Guiana, né, na Paulo? Guiana Inglesa, pelo lado de lá, próximo do Monte Roraima. Então, assim, é como se você tiver. É um paraíso, tá? É um Éden. Você vê as imagens cênicas dos locais que se pratica hoje a mineração organizada, né? Eu acho que despertaria muita curiosidade do público, porque eles veriam como é difícil, né, você ter que transportar uma máquina super pesada de 30, 40, 50 toneladas para uma área de produção que tem 8 cachoeiras para subir. Então é um processo meio Discovery Channel. Meio aventura mesmo. Então essa capacidade de fazer empreendimentos em locais difíceis, em locais e buscar oportunidades de negócios, né, é uma coisa que também encantaria aqueles jovens que estão querendo entrar na vida de empreendedorismo, desenvolver negócios e se inspirar nesse tipo de projeto. Então eu sempre faz parte ainda da minha agenda
tentar fazer aí uma espécie de um programa de empreendedorismo, projetando a minha vivência, a minha experiência do meu cotidiano, porque eu não teria como mudar, eu teria que abrir mão das minhas atividades para fazer um negócio desse. Então, para não ter que abrir mão, eu traria essas atividades para exposição. Que muita gente hoje, né, tem medo, os empresários mesmo, eu não vou divulgar meu negócio, porque o segredo é a alma do meu negócio. Mas não é o meu caso. No meu caso, não tem o que esconder. Eu acho que pode ser feito de forma absolutamente transparente. São atividades legais, são atividades que têm preocupações com a sustentabilidade, com equilíbrio social, né? Então, são exemplos de empreendimentos que dão certo, que podem dar certo e que poderiam ser inspiradores para uma... E foi isso que me chamou a atenção, né, quando eu conversei contigo a primeira vez e que tu contou a tua história. E me conta como foi que nasceu esse amor pelo empreendedorismo, por essa vida? Muito jovem. Eu comecei a minha vida empreendedora. Eu tive um fato, eu costumo dizer o seguinte, eu estou até transformando isso num livro, viu? Já estamos aí, eu já tenho mais ou menos... Esse final de semana completei já 8 horas, 9 horas de gravação com um escritor fantástico, um amazonense fantástico, que está sistematizando toda essa história. E nós devemos lançar esse livro no segundo semestre ainda desse ano. E eu vou contar de forma bem aberta. Já dá spoiler agora. Pois é, estou dando aqui. Eu vou contar isso aí em forma de livro. Vai ser um Legal. e-book, um livro publicado. Vai ser um primeiro de uma série de 3 livros. Mas como é que eu digo assim, tem um marco na minha história que pouca gente, só os mais íntimos conhecem. Eu tinha tudo na minha infância e na minha adolescência para não dar certo. Eu costumo dizer isso. Por quê? Porque eu era filho de um homem, que meu pai, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, mas era um homem que, além de ter tido uma ascensão social por ser empreendedor, ter ficado, vamos dizer, entre aspas, rico no seu momento, na sua época. Então eu era filho de um homem rico e que ainda, por conseguinte, havia entrado em política, então se tornou rico e com um grau de poder, um grau de influência na sociedade. Como filho de um homem rico, eu poderia ser, e era o que talvez me tivesse sido predestinado, a ser um playboy, um filho de um homem rico. Então, eu costumo dizer que eu tinha tudo para não dar certo, para não ser o que eu sou, ter tido sofrido o que eu sofri no meu processo de construção como ser humano. Então, o que mudou isso? Eu ter brigado com meu pai? Não foi nada disso. O que mudou a minha vida foi aos 16 anos de idade casar. Que é uma coisa normal. Uhum. Eu, aos 16 anos, minha namorada de adolescente, resolvemos casar por uma circunstância pessoal. Ela estava grávida e naquela época se imaginava, pô, assim, moça família, ficou grávida. E eu tinha um relacionamento, né, aquela minha paixão do adolescente, então estava num relacionamento de amor, né, daquele momento. E tomei uma decisão de homem aos 16 anos. Quando soube. Só que eu tomei uma decisão e não analisei, ou analisei com uma certa... sem muita profundidade. Sim, mas eu vou viver de quê? Né? Aí foi a condição que aí eu atribuo ao meu pai, e nesse ponto ele foi um grande amigo, porque se não tivesse tomado essa decisão, se ele tivesse, por exemplo, me patrocinado naquela... aventura, eu não teria ido fazer o que todo mundo tinha que fazer. Aos 16 anos de idade eu precipitei, eu ainda não tinha concluído meus estudos, precipitei uma vida de adulto, ou seja, eu tive que começar a trabalhar para me sustentar, para comprar manteiga para dentro de casa, para pagar energia, para pagar aluguel, para viver uma vida normal de quem optou por casar muito cedo. Não foi uma penalidade que ele me pôs, mas foi uma condição correta de vida, né? Ou seja, se você é homem para casar, é homem para ser pai, é homem para ter... E quer assumir isso, o que eu admiro muito, né? Ele falou na época, eu admiro muito, a tua atitude é uma atitude de homem, digna, me orgulha saber que meu filho está tomando essa decisão, entendeu? E não pensar aos 16 anos, eu vou abortar a gravidez, eu vou tomar uma decisão que muita gente talvez pense. E eu não condeno, isso é um problema de quem pensa, mas eu, pessoalmente, e ela também,
mesmo imaturos, jovens, tomamos a decisão. Vamos formar a família, vamos casar, eu vou ter o filho, vou ser pai, vou ser família. Essa decisão teve foi, vamos dizer, a virada de chave do meu destino de hoje, né, daquilo que eu sou hoje. Então, naquele momento, eu costumo dizer, eu puxei para a responsabilidade para me tornar uma pessoa absolutamente comum, ou seja, mais filho de ninguém, e que teria que tomar decisões na vida, no meu cotidiano, na minha vida acadêmica, na minha vida de trabalho, como qualquer pessoa, né? Ou seja, aquilo mudou realmente, me transformou no empreendedor. Porque aos 16 anos de idade, convenhamos que as opções de emprego que me desse uma renda suficiente para pagar as despesas de um aluguel, de uma energia, de um filho, comprar fralda, convenhamos, não seriam muitas. Eu não tinha ainda a formação nem técnica nem acadêmica, eu não era médico, eu não era engenheiro, não era advogado, eu não era nada, eu era um estudante. E não me restava outra coisa a não ser empreender. Como por força legal do casamento, eu fui naturalmente e legalmente emancipado diante da lei. Eu, como uma pessoa emancipada, não podia tirar carteira de habilitação, mas podia abrir uma empresa. CNPJ. Poderia ter um CNPJ. Legal. E eu fiz. Eu montei uma lojinha para vender frutos do mar, em que eu tinha um carrinho que eu ia no litoral do Paraná. Naquela ocasião eu morava em Brasília. Eu saía de madrugada, e aí vem uma parte que também muita gente faz, né? Eu era menor de idade ainda, mas ia dirigindo até o Paraná, o litoral do Paraná, comprava caixas de camarão em isopor com gelo, colocava esse camarão numa Fiat Fiorino e subia para Brasília para revender o camarão numa lojinha que eu havia montado bem próximo de onde, inclusive, eu morava, na Asa Norte, onde eu tinha um apartamento. Então, assim, o fato de eu iniciar a minha vida muito cedo e empreendendo foi me dando a visão de comércio, foi me dando a visão. Eu errei muitas vezes, atravessei problemas como todos os outros microempreendedores ou empreendedores atravessam. Eu quebrei várias vezes, eu tive título protestado, tive meu nome sujo no Serasa, eu tive tudo aquilo que as pessoas normais têm que passar para o seu amadurecimento.